Olá, gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando do Quintal. E hoje vamos falar de adubação. Gente, eu consegui encontrar o meu adubo perfeito. Na verdade, consegui encontrar não, faz tempo que eu já estou usando. Eu consegui perceber o que ele faz, os benefícios desse adubo. Eu já tinha usado outros adubos, mas esse aqui, pelas minhas observações, para mim aqui é o melhor adubo em vários quesitos. Gente, para quem reclama aí que eu não vou direto ao ponto, eu já vou falar qual que é adubo que é. Eu estou falando do Basacote Plus, mas se você quiser aprender o que eu fiquei observando durante mais de um ano, eu vou tentar falar para vocês o que eu demorei um ano para poder descobrir em menos de 20 minutos, gente. Então, esse adubo, eu tenho uma amiga que nós compramos esse adubo uma vez, eu comprei junto com ela, nós compramos 1 quilo. Então, se ela estiver vendo o vídeo, ela vai ver que eu estou falando a verdade, que tem bastante tempo que eu estou fazendo o teste com esse adubo. Às vezes as pessoas me perguntam qual adubo que eu uso. Às vezes eu falo para a pessoa assim, eu uso esterco de gado, mas eu estou fazendo um teste com o Basacote. Não sei se tem alguém aí que lembra. Eu usei também o NPK 10-10-10, que eu falei, alguém também deve lembrar, que eu usei o 10-10-10 em 2 pneus, que as plantas não estavam desenvolvendo. E aí eu usei o NPK 10-10-10, gente, ele deu uma evoluída na planta, as plantas cresceram muito, as que estavam coloridas ficaram verde novamente, mas aí passou aquele efeito e as plantas voltaram a definhar novamente. E gente, quando eu falo que esse adubo aqui é bom, ele é bom em todos os quesitos, um dos quesitos é esse. Como eu não tenho muito tempo assim para ficar fazendo adubação, ele é um adubo que eu não preciso ficar adubando a planta todo mês. O NPK 10-10-10, às vezes precisa ficar adubando todo mês. Então, por esse motivo, eu cheguei numa conclusão que o Basacote Plus de liberação lenta é o adubo mais eficiente para suculentas, principalmente para quem não tem tempo, para quem quer uma coisa prática, porque ele é prático, você não precisa ter medo de errar. É claro, né, gente, que se também for exagerar, colocar aí um monte de adubo numa planta só, mas se você fizer aí o jeito que eu vou mostrar para vocês, vocês não precisam ter medo de errar. A primeira vez que eu usei adubo na minha vida, eu usei também o NPK, o 414-8, e a primeira coisa que eu fiz foi matar umas mudas de glauca. Então, por esse motivo, eu vim usando apenas o esterco de gado. O esterco de gado, gente, eu uso ele aqui na preparação do substrato. Quando você compra um substrato novo, ele preparado, um substrato para suculenta, ele já vem com tudo que as plantas precisam, com a adubação correta. Porém, gente, ele tem prazo de validade. No meu caso, que eu usava o esterco de gado, eu utilizava o esterco de gado e aí eu ficava, de vez eu faço os replantes da minha planta, né, de 6 em 6 meses no máximo, que eu demoro é 1 ano. Então, com isso, eu não me via necessidade de estar adubando minhas plantas por isso, porque eu estava sempre renovando o meu substrato. Mas, gente, o teste que eu fiz com esse adubo foi a questão aí dos mini arranjos, porque eu adoro fazer mini arranjos e eu também gosto de fazer mudinhas suculentas por sementes. Então, quando eu comprei esse adubo, foi visando as mudas por semente, que eu queria que elas desenvolvessem mais rápido para eu ver como que ia ficar. Na época que eu comprei esse adubo, eu utilizei ele apenas nas mudas que eu fiz por folhas. Eu utilizei também nos rabos de macaco, flor de maio. Eu usei algumas mudas de suculentas, mas eu não usei ele nas suculentas em geral. Outros que eu usei também foi nas garrafas PET, por isso que eu estou mostrando aqui para vocês, porque as garrafas PET foram as que eu achei necessidade de usar, de colocar aí o adubo de liberação lenta.
Por que que esse adubo é o melhor? Porque ele, gente, ele não libera todos os nutrientes de uma vez. Então, cada categoria, eu vou mostrar aqui no embalagem para vocês, que ó, tenho de 3 meses, que foi o que eu usei pela primeira vez, eu usei de 3 meses. Então, gente, eu usei esse adubo há mais de um ano. A duração dele é de 3 meses, porém, eu não precisei, eu não usei, recoloquei novamente o adubo e as minhas plantas continuaram lindas, gente, desenvolvendo em pequeno espaço, como é o caso desta Pets aqui, ó. Eu não sei se alguém lembra que eu sempre falava assim, gente, eu não sei como essas suculentas estão nesse pequeno pedaço de garrafa, né, que eu reduzi, com esse desenvolvimento, com essa brotação. Na verdade, eu não entendia e tinha algumas que eu fiz que não tinha dado certo, mas eu também não tinha adubado. E aí, gente, depois que eu fui pegar essa garrafinha e fui olhar lá dentro, e olha aqui para vocês verem, ó. Esta PET, gente, deve ter, ó, não dá para poder focar direito. Essa PET deve ter mais de um ano, se não tiver mais de um ano, tem um ano que eu fiz, que eu plantei essas aqui. E eu adubei, eu não me lembro se eu adubei assim que eu plantei, mas olha para vocês verem. Ainda tem bolinha sem desmanchar, ó. E como que a gente sabe que tá na hora de repor esse adubo? Quando a gente percebe que as bolinhas estão igual maracujá de gaveta. Elas ficam todas murchibentas, toda amassada. E é sinal que o produto que estava dentro dela já saiu. Ela funciona como uma cápsula. O adubo tá lá dentro. E à medida que a gente vai regando, ela vai explodindo aqui e soltando os nutrientes. E nem todas soltam assim, tem umas que demoram muito tempo, por isso que tem aí o prazo de duração aí para ela estar liberando aí os nutrientes. O tubo era para 3 meses, a duração dele era para 3 meses. E já faz mais de um ano e ainda tem bolinhas sem desmanchar. Então, a planta continua nutrindo. É como se fosse, gente, tomando um soro. Vai pingando gotinha por gotinha. Quando você coloca a adubação que não é de liberação lenta, ela libera os nutrientes bem rápido. Então, a planta cresce muito rápido. E aí vai depender também do propósito de cada pessoa, né? De cada cultivador. No meu caso, eu não tenho interesse que as plantas cresçam rapidamente. Eu tenho interesse que elas se mantenham nutridas por mais tempo. Então, para mim, este é o adubo ideal, porque principalmente nessas embalagens que a gente não faz o replantio assim com frequência. Nos vasos eu costumo fazer de 6 meses o replante, mas nestas embalagens PETs eu não faço replante frequente. Eu tenho feito o replantio ultimamente delas por questão de padronizar, deixar elas bem assim, organizadinha, porque elas vão crescendo e vão soltando aí, vai crescendo o caule, né, e vai ficando desproporcional ao espaço que eu tenho para colocá-la, como elas são peça da minha cortina de suculenta, então eu preciso mantê-las sempre assim organizadinha, mas com adubação eu percebi que elas não sofrem, apesar de estarem em espaço pequeno, estresse aí de substrato, com pouco substrato, porque, gente, olha só, um monte de suculenta dessa aqui, ó, para um substrato que está dentro de uma garrafinha encurtada, que deve caber no máximo umas 200 gramas aqui de substrato. Então, é muito, muito pouco mesmo para sustentar esse monte de suculenta. E olha só o tamanho que elas estão. Pela embalagem, ela está muito grande. E aqui, gente, eu tenho a Letícia. A Letícia, ela está bem colorida, mas vocês podem perceber, tem um dia aí que eu fiz um vídeo, eu até falei que depois de um ano, elas não desenvolveu muito bem. Ó, essa parte aqui verde é a parte que pega menos sol. E essa parte aqui vermelha é porque pega mais sol. Então, não é por causa do estresse, ó. Tanto que na parte vermelha que pega bastante sol, quanto aqui ela está pequena. Apesar que aqui está um pouquinho maior, mas ela ainda está pequena. Ela deveria estar maior aqui. Mas dessa garrafa, gente, eu não coloquei adubo. Eu coloquei o adubo que eu coloquei aqui foi
só no substrato, que foi o esterco de gado que eu misturei, né? Eu costumo também usar a casca de ovo, mas tudo isso no substrato. E depois de plantar eu não faço mais adubação. Mas a maioria eu tinha feito porque eu sabia que a garrafa PET ia precisar de uma nutrição especial, né? Então, por isso eu utilizei o adubo que eu estava usando nas mudinhas. E a outra coisa, gente, eu vou mostrar aqui para vocês que é surpreendente. Vou falar um pouco aqui dessa gila. Essa gila, gente, ela é mudinha. Vou deixar a foto aqui da mãe dela, porque deixei ela tá lá tá lá fora. Então ela não tá no vaso separado, não deu para trazer para vocês verem. Mas esta aqui, ó, é filha dessa que você está vendo na foto aí. Essa da foto, gente, ela cresceu na época que eu adubei o pneu. E depois ela perdeu as folhas por causa do verão, né, chuvoso. Mas esta aqui, ó, ela suportou o verão chuvoso, elas estavam no mesmo ambiente. Eu não tenho cobertura aqui para suculenta. E essa foi uma que estava adubada com basacote, porque ela era filhotinho, então todos os filhotinhos eu adubava com o basacote. E olha o tamanho que tá essa gilha, gente, ela tá enorme, ela é uma gilha que tá bem forte. Ela não se abate aí com fungo, claro que ela pegou fungo também, mas ela não sofreu tanto quanto a outra que estava desnutrida. Então, esse adubo é top. Eu não estou fazendo propaganda, gente, eu não estou ganhando nada para falar dele, mas eu vou deixar para vocês o link de onde foi que eu comprei. Quando vocês compram esse adubo pela internet, ele vai estar lá com embalagem diferente, ó. Ele vai aparecer isso aqui, mas quando vem, ele vem no saquinho assim, ó. Esse saquinho, ele tem aquele zíper, né? Abre e fecha. Da outra vez que eu comprei, eu coloquei numa vasilhinha de manteiga, gente. Não faça isso, porque esse adubo, ele precisa estar bem condicionado, porque senão ele começa a melar. Ele solta uma água, é igual como se fosse um sal grosso, assim. Ele começa a melar, então ele precisa ficar no saquinho de papel, bem condicionado, bem fechadinho, para não correr esse problema. Quando a gente recebe ele fracionado, porque a embalagem que a gente vê é uma embalagem de 25 quilos, e a gente não vai comprar 25 quilos, a gente vai comprar aí fracionado. Então, a embalagem que vocês vão ver lá, essa embalagem aqui, ó, que tá específica aqui no rótulo, mas quando você receber, você vai receber num pacotinho assim, de papel. Mas eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram comprar. E também, se vocês acharem aí na cidade de vocês, quiserem comprar, a especificação dele, gente, eu vou falar aqui a numeração. Vou tentar aqui mostrar aqui para vocês, ó. A numeração do de 3 meses, 16, 8, 12, mais 2. De 6 meses também a mesma numeração. O de 9 meses a mesma numeração. E o de 12 meses, gente, ela é 15, 8, 12 mais 2. É a numeração, então ela é diferente dos demais. Esse de 3 meses aqui, ó, que foi o que eu usei primeiro, ele é um basacote, ele é específico para orquídea, mas a gente não muda muito não, é a mesma coisa. Você pode usar ele também para suculenta. Esses outros aqui de 6 meses, 9 meses, eu não cheguei a olhar para que ele serve, se é a mesma coisa, né? Mas a numeração aqui é a mesma coisa, 16, 8, 12 mais 2. Os outros todos aqui, só esse aqui que é para 12 meses, que é o que eu comprei agora, que é 15, 8, 12 mais 2. Esse aqui ele é específico para suculenta. Então, provavelmente seja melhor ainda. Mas todos os adubos de liberação lenta, gente, eles servem para esse aqui que eu estou falando. Para as flores de maio, eu adubei o ano passado, depois da floração das flores de maio, eu adubei as minhas flores de maio com esse adubo. Gente, eu vou mostrar aqui para vocês como foi a floração da minha flor de maio este ano. Olha como que evoluiu, gente. Tá muito florido. O ano passado as minhas flores de maio não floriram tanto. Olha só, 3 flores numa folhinha. As dos vasos, elas floriram antes, então já acabou a floração.
Só ficou essa aqui que está enxertada na pitaia, que ainda está florida, mas as outras já passaram a floração, e aí foi devido a ter adubado, porque as flores de maio, quando ela passa essa floração, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tem gente que aduba na primavera, mas eu não, assim que ela termina essa floração, aí eu já adubo ela com o basacote de liberação lenta, não tem problema de adubar no inverno, porque a adubação de liberação lenta a gente não tem problema, porque vai gradativamente, né? Então, o NPK eu aconselho não adubar nessa época, mas, e só na primavera, mas o de liberação lenta, que é o que eu estou usando, não tem problema. Então, já vou adubar as plantas, já faço tudo de uma vez. E como usar este adubo? Vou falar agora para vocês a dosagem que eu uso, mas eu vou mostrar para vocês a dosagem que tá aqui, ó. Aqui está falando, espalhar aproximadamente 20 bolinhas do basacote sobre o substrato, afastando da base da planta. Então, gente, a gente vai colocar ele, não pode encostar no caule, não é porque ele vai queimar o caule da suculenta, é porque as raízes da suculenta, elas estão fora da base. Então, como é que eu faço? Eu não conto, gente, eu não conto. Se eu fosse contar, aí ia ficar uma coisa difícil, né? Eu faço assim, ó, eu vou enfiar minha mão aqui, ó, eu vou fazer ó, uma pinça aqui com 3 dedos, é assim que eu faço. Eu vou até contar, só pra gente ter uma ideia de quantas bolinhas que sai na minha pinça aqui, gente. Gente, eu pausei pra contar, senão ia demorar. Por incrível que pareça. A minha pinça aqui saiu 21, gente, ó, se vocês quiserem aí conferir, ó, 21 bolinhas que saiu com a minha pinça do dedo. Então, a minha dosagem está certa. Às vezes sai mais, às vezes pode sair menos, né? Mas a minha dosagem está certa. Então, eu só vou pegar com meu dedo com 3 dedos. Peguei com 3 dedos. Aí eu vou na suculenta, gente. Ó, a base da suculenta tá lá, ó, lá atrás. Aí eu vou aqui, ó, afastado e vou espalhar. Eu preciso tapar? Não, se eu tiver fazendo um replantio, eu já faço isso e já tapo na hora. Mas, gente, para poder, depois que a planta já está plantada, você sair tapando, eu não faço isso não. Eu coloco, às vezes eu dou uma mexidinha assim, ó, somente para na hora que regar não correr risco de cair. Não tem perigo assim, passarinho não vai querer comer isso, gente, os passarinhos são inteligentes. Então não precisa preocupar aí do passarinho querer comer as bolinhas e passar mal. Mas eu faço assim, vocês já devem ter percebido nos meus últimos vídeos aí que tá cheio de bolinhas coloridas sobre as suculentas, né? E agora eu vou mostrar aqui pra vocês como é que eu faço pra garrafa PET, ó. As garrafas PET, quem me acompanha aí já sabe que eu deixo uma tampinha assim, ó. E aí eu pego as bolinhas e aí eu coloco aqui dentro. E aí eu vou fechar novamente. Então aqui, ó, eu peguei a minha pinça aí, ó, com um punhadinho, que vocês viram aí a quantidade mais ou menos que sai. E são várias suculentas que tem aqui, então não tem perigo aí de estragar. E essa questão com a tampa, gente, é só abrir. E aí eu vou colocar lá o adubo e depois fecho novamente, ó. Abri, coloquei as bolinhas e aí eu fecho novamente. Então, gente, classificando esse adubo aqui, ó, ele é uma mão na roda, como nós mineiros costumamos dizer. Eficiente na nutrição das plantas, prático para usar, para colocar. Não precisa adubar todo mês. No caso desse aqui que eu estou usando, vou adubar só uma vez por ano. Econômico, porque ele rende muito, gente. Eu compro meio quilo e ele dá para muito tempo mesmo, porque vocês podem ver que são poucas bolinhas que a gente coloca, né? 20 bolinhas aí, não é muita coisa. Então ele dá para quem tem pouca suculenta, a quantidade aqui que eu tenho, ele dá para muito tempo mesmo. Então é top esse adubo, muito útil, eu recomendo para vocês. E se você gostou,
quiser adquirir, vou deixar aí o link para vocês ver o link onde eu comprei, mas vocês podem comprar, basta vocês anotar aí as especificações e vocês comprem aí aonde vocês acharem melhor. Eu não estou fazendo propaganda, eu não estou ganhando nada com isso, eu só estou querendo passar para vocês uma coisa que deu certo para mim, porque o intuito do meu canal aqui é fazer experiência e trazer para vocês aquilo que deu certo. Então, essa minha experiência aqui, demorei para trazer o resultado, mas valeu, gente. Quando eu uso uma coisa, é realmente porque foi útil. Eu não tenho tempo para ficar usando muita coisa aqui no quintal, nas plantas, então eu tenho dificuldade também de ficar, se fosse para eu adubar direto, eu tenho dificuldade de saber qual que foi que eu adubei, porque às vezes a gente aduba uma hoje e fica outra para outro dia e depois você não sabe qual foi que você adubou. Então, eu prefiro esse adubo aqui, que não tem perigo de errar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe um joinha aí pra mim. Se tiver ficado qualquer dúvida, gente, que não estiver respondida aqui no vídeo, eu terei o maior prazer em responder para vocês. Mas, caso você faça uma pergunta aí e eu não te dou a resposta, é porque a resposta já está no vídeo. Tchau, tchau e até o próximo.